Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Vamos dar continuidade aqui aos evangelhos das terças do mês de dezembro. Mas antes, vamos a alguns avisos e logo depois nós vamos abrir esse estudo com uma prece. Lembrando que toda terça-feira nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 19 horas, realizando o nosso Evangelho no Lar, uma leitura de um livro edificante, que é o livro Fonte Viva, e posteriores comentários e esclarecimentos. Aos domingos, continuamos com as nossas palestras públicas presenciais, sempre iniciando às 19 horas até às 20 horas, com a recepção do passe ao final das palestras. E aqueles que não puderem ir por motivo de força maior a qualquer palestra presencial do nosso Centro Espírita Capitão Vendramini, vamos lembrar que temos aí mais de 250 vídeos aqui no nosso canal do YouTube, entre palestras e evangelhos no lar, né? Então quem quiser pode assistir, caso algum dia não consiga estar lá presencialmente. É sempre bom assistir no momento ali onde aconteceria a palestra presencial para poder casar com as energias da casa. Vamos então nos preparar através de uma prece, pedindo a Deus Todo-Poderoso que nós possamos estar aqui com Ele, em nome de Deus, fazendo esse evangelho para que a gente possa cada vez mais vibrar com as energias da casa, melhorar as nossas energias e melhorar as energias do nosso lar. Dá-nos então a permissão de iniciar esse evangelho aqui das terças-feiras. Que assim seja. Então hoje nós vamos fazer o estudo do item 102. Deixa eu mostrar ele aqui. Está ele aqui, 102, cujo título é Regozijemo-nos sempre, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, através do nosso Francisco Cândido Chico. Não é? Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Eu estou falando e lendo aqui ao mesmo tempo. Então vamos começar com a leitura. Ele começa com a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Paulo de Tarso. Regozijai-vos sempre, é o título do nosso tema hoje. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, e a sementeira reaparece. O tronco deita vergonhas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda a parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação do engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade.
Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho sob tormentas de preocupações, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então aqui a gente termina esse texto belíssimo do livro Fonte Viva. Eu anotei aqui o que significa essas palavras, né? Muita gente não sabe, regozijai e júbilo. Então, regozijai, alegrai, contentai, satisfazei, agradai. Júbilo, alegria extrema, grande contentamento, né? E Emmanuel deixa claro aqui que temos que fazer isso sempre, em qualquer momento de nossas vidas, a cada hora, cada minuto, a cada segundo de nossas vidas. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Então tudo tem um porquê, tem uma explicação, tem um motivo. Nós sabemos que estamos aqui para evoluir através da experimentação. Acertando ou errando, nós aprendemos e, consequentemente, nos tornamos ou desejamos nos tornar melhores criaturas, melhores cristãos. Se em uma determinada encarnação não seguimos como deveríamos ter seguido as pegadas do Mestre, em outra nós faremos e com mais vontade. E quanto mais nós seguirmos as pegadas do Mestre em cada encarnação que nós tivermos, mais felizes nos tornaremos do lado de lá. Então, por que não iniciar essa felicidade do lado daqui, mesmo diante dos impercalços que a gente possa encontrar na nossa caminhada? Vejamos aqui como a natureza pode nos ensinar a fazer isso. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergonhas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Então, a cada poda, a cada folha caída, a natureza volta mais vigorosa. E isso não é um motivo de uma comemoração? Mas com certeza essas podas, né, elas são doloridas, elas são incômodas, mas é por um bem, né, maior, é pela nossa evolução. E compreendendo isso, passamos a ter outro ponto de vista dentro ali das nossas vidas. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. Então só o homem se satisfaz na reclamação. Como já mencionamos no exemplo de Emmanuel, né? A vegetação não faz, e nem os animais. Um cachorro, por exemplo, que sofre por uma determinada convalescença, chorando ali, basta seu dono chegar perto, lhe fazer um carinho, que ele volta a abandonar o rabo e nos dá aquele olhar de agradecimento. É como se o cachorro dissesse para nós: obrigado por estar ao meu lado nesse momento de dor, e se alegra com isso. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Olha a observação de Emmanuel, muito importante. Reclamar demais, observar sempre o pior que está na situação e perder as esperanças, né? E também observar e reclamar com as pessoas que estão na nossa volta tentando nos ajudar, é o caminho para a derrota, para cruzarmos os braços, né? E desistir dessa caminhada, dessa experimentação aqui na Terra tão importante para a nossa evolução. Por toda a parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Então, se mudarmos o nosso olhar, iremos identificar as possibilidades que estão ao nosso redor, para que nós possamos ajudar o próximo e, com certeza, ajudar a nós mesmos. E Emmanuel também nos dá alguns exemplos.
Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. Qualquer pensamento de bondade que endereçamos a alguém, estando esse alguém perto ou longe da gente, já é uma ajuda. São vibrações salutares que estamos emanando. E qualquer um pode fazer isso. Não é preciso de bens materiais, de instrução, tempo excessivo, né? Qualquer momento, qualquer um pode fazer isso. Olha que exemplo que Emmanuel está nos dando. Nem tão pobre que não possa distribuir algum sorriso e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Ah, mas eu queria era mesmo ajudar com bens materiais, mas eu não tenho. Então, às vezes, uma palavra, um aperto de mão, um abraço verdadeiro fazem muito mais bem do que qualquer bem material. Muitas das vezes é isso que a pessoa mais precisa, e todos nós temos condições de fazer isso. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Então, quem está sempre triste, sempre reclamando, vai gerando más vibrações, más energias, contaminando quem está à sua volta e prejudicando seu perispírito, podendo até adoecer por causa disso, né? E quando você está lamentando, você está perdendo seu tempo. Olha quanto tempo que a gente perde reclamando da vida. Você poderia estar fazendo algo muito mais eficaz, né? Como, por exemplo, orar por uma pessoa. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é que é. Muito interessante o que Emmanuel coloca aqui, né? É uma experiência. E como toda experiência, só se aprende através do acerto e do erro. Não adianta ficar com raiva, reclamar. Toda experiência é assim. Nossos companheiros são o que são. É uma verdade para todos nós que estamos aqui encarnados na Terra. Cada qual de nós recebe um quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. Então, todos nós estamos aqui experimentando, todos nós estamos aqui nessa luta. É como um quarto de hospital que tem vários leitos, né? E todos esses leitos estão ocupados por doentes que não se conhecem. Imagina se todos eles começarem a reclamar, fazer aqueles sons de gemidos. O ambiente vai se tornar impossível de ficar lá. Vai ficar aquele ambiente pesado. Mas se todos resolverem se conhecer, conversar, trocar experiências, eles vão se distraindo e o ambiente vai ficar menos pesado. É isso que a gente tem que entender. Todos nós estamos juntos nessa batalha, nessa caminhada aqui, enquanto encarnado, buscando, né, cumprir a nossa missão. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos reconhecer as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. E entendendo tudo isso, essa nossa experiência, essa nossa curta passagem aqui na Terra, fica muito menos doloroso e com certeza mais edificante, mais proveitoso e com maiores possibilidades, com certeza, de nós cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho sobre tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. E Paulo, né, esse apóstolo do Cristo, o apóstolo que mais difundiu o Evangelho, viajando a todos os lados, com os pés feridos de tanto andar, preso várias vezes, chicoteado várias vezes e morreu na prisão, e diante de tantos impercalços, de tantos revés da vida, ainda encontrava meios para se alegrar, por ter essa oportunidade
de experimentação, né? Que possamos aprender com Paulo de Tarso e tornar essa nossa experiência cada vez mais proveitosa e nos alegrar com isso. Então esse foi então o Evangelho de hoje. Agradecemos a todos que estão aqui visualizando e principalmente aos que estão aqui conosco ao vivo, né? Visualizando aqui, vendo esse Evangelho ao vivo. Vamos então nos concentrar para fazer a prece final, agradecendo a Deus Todo-Poderoso por mais este momento que estivemos aqui reunidos para realizar este Evangelho no lar, tentando trazer aos nossos lares mais paz, mais harmonia, sempre a boa companhia dos amigos espirituais, e com eles as suas intuições, força e resignação, para que cada vez mais a gente possa seguir as pegadas do Mestre. Dai-nos então a permissão de finalizar este Evangelho do dia de hoje. Obrigado a todos então, paz em Cristo.